A mulher que não sabia que estava morta. Dizem que há vidas que continuam, mesmo quando o coração para que há passos que ecoam, mesmo quando os pés já estão sob a terra, que há olhos que desejam continuar vendo, mesmo quando o mundo os esqueceu. Essa é a história de Helena, uma mulher que caminhava todos os dias por uma cidade que não havia, que atravessava ruas sem ser tocada por carros, que falava com pessoas que jamais respondiam, que sonhava com dias que nunca amanheciam. Helena achava que estava viva porque sentia saudade, mas saudade também é algo que os mortos podem sentir. Tudo começou em um dia qualquer. Um dia que ela não lembrava como tinha terminado. Ela acordou em sua cama, mas a casa parecia mais silenciosa, mais fria, como se tudo dentro dela estivesse aguardando algo que não chegava. Ela se levantou e chamou pelo marido sem resposta. Chamou pela filha sem retorno, chamou por si mesma e o eco não voltou. Ela acreditou que todos haviam saído cedo, que a rotina sempre tão pesada tinha arrancado a presença deles, mas ali estava o primeiro sinal. O mundo não responde ao que não existe mais. Helena saiu para trabalhar e percebeu que o céu tinha uma cor que nunca tinha visto. Era pálido demais, como se alguém tivesse apagado metade do brilho do dia. Ela tentou conversar com o motorista do ônibus, mas ele olhou através dela como se fosse vidro, como se ela não tivesse peso nem voz. Ela sentou-se mesmo assim, porque era assim que sempre fazia, ainda que algo em seu peito começasse a gritar, que nada estava igual. Mas o costume, às vezes, é mais forte que a realidade. No trabalho, ninguém perguntou por que ela estava atrasada. Ninguém comentou seu perfume, ninguém notou sua presença. Ela tentou tocar uma colega e sua mão atravessou o ar, como se o corpo da outra fosse feito apenas de lembrança. Ela riu nervosa, tentando convencer a si mesma que estava sonhando, mas o medo tomou sua respiração. E os mortos mesmo, os que não sabem que morreram, conseguem sentir medo, como se o terror fosse a única prova de que ainda existem. Ela saiu correndo pelas escadas e percebeu que seus passos não faziam som. O chão não reclamava com seu peso. Ela olhou para trás e se viu ausente. Não havia sombra, não havia reflexo nas janelas. Ela parou com a respiração presa, porque sabia que aquilo não era normal. Sabia que aquilo não era vivo. Foi quando ouviu sussurros vindos de todos os cantos, como se paredes e objetos tentassem lhe contar um segredo cruel e urgente. Helena voltou para casa, procurando respostas. Encontrou porta, retratos vazios, rostos arrancados, memórias indecifráveis tentando se esconder dela. Ela abriu o celular e a tela não acendia. Abriu o computador e ele não reagia. Abriu a porta do quarto da filha e viu brinquedos enfileirados como soldados enlutados. Ela sentiu que algo terrível tinha acontecido, mas a mente recusava aceitar aquilo que o coração já sabia. Na rua, o vento parecia pronunciar seu nome como quem chama alguém que está longe demais para responder. Helena lembrou-se com flashes de uma tempestade, de um para-brisa quebrado, de um grito que não conseguiu terminar. De uma luz que apagou tudo. Ela caiu de joelhos, as mãos no rosto, mas não sentiu o toque. A pele não respondia a sentidos que não pertenciam mais a ela. A verdade era simples e cruel. Ela não estava mais ali, não da forma que pensava. Helena tentou entrar na igreja, procurando refúgio, mas as portas se fecharam, como se soubessem que ela não pertencia mais ao mundo dos que rezam. Ela tentou pedir ajuda, mas a voz que saiu não era voz, era apenas o som distante de alguém preso entre duas existências. Foi quando viu algo que fez sua consciência desabar. Ela olhou para a praça e viu uma multidão reunida. Havia velas, havia choro, havia uma foto sua sorrindo, como se ainda tivesse um amanhã. Seu coração inexistente parou mais uma vez. Ela caminhou em direção ao quadro que exibia sua imagem e leu a data que encerrava sua biografia. Ali estava escrito: seu nome, seu último dia, sua despedida.
Ela morreu no acidente de carro, 2 dias antes. 2 dias vivendo um reflexo, uma insistência, uma sombra do que ela foi e de quem amou. A multidão chorava, e Helena tentou tocar o rosto da filha, que soluçava agarrada ao retrato, e o contato foi apenas vento. Ela gritou e ninguém ouviu. Ela chorou e as lágrimas nunca vieram. Ela tentou lembrar cada momento de vida, mas as memórias começavam a desbotar como tinta exposta à chuva. Ser esquecida é morrer pela segunda vez. Helena correu pela cidade tentando forçar alguém a ver. Lá, mas a cada esquina, o mundo parecia mais distante, como se ela estivesse sendo puxada para um lugar de onde não se volta mais. As ruas começaram a se dobrar. As luzes apagaram uma a uma e um breu quente cercou sua alma. Ela ouviu passos atrás de si e, quando se virou, viu outros como ela vagando perdidos, segurando seus nomes nas mãos, como quem segura o último pedaço da própria história. Eles a chamaram sem voz, e ela entendeu que não estava sozinha, que muitos continuam aqui tentando viver uma vida que já terminou, tentando amar quem já seguiu, tentando lembrar quem já esqueceu. Helena tentou lutar contra a escuridão, mas os mortos não lutam, eles apenas deixam de tentar. A última coisa que ela viu foi sua filha olhando para cima, como se sentisse algo, como se soubesse que sua mãe ainda estava perto. Mas em seguida, a menina enxugou as lágrimas e virou o rosto para a luz, caminhando em direção a um futuro onde Helena já não podia entrar. A cidade continuou viva, e Helena não ela desapareceu como uma memória que se dissolve, como um perfume que some do ar, como um nome que ninguém mais diz. Porque no fim os mortos que não sabem que morreram são os que mais sofrem, pois continuam amando mesmo quando não podem mais ser amados. Obrigado por ouvir esta história, e lembre-se, deixe o seu like, inscreva-se no canal Crônicas de Outro Mundo e compartilhe este vídeo com quem ainda precisa entender que algumas presenças não desaparecem, elas apenas deixam de ser vistas. Nos encontraremos no próximo episódio, onde o mistério continua respirando, mesmo depois que a vida acaba.